bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico. Meu nome é Tassiane e hoje, com o Dr. Agnello, iremos tratar sobre guarda familiar. Nós falamos de guarda de animais, né, há umas 2 semanas atrás, e a gente ia até abordar esse tema de guarda familiar de pessoas, mas como o tempo foi escasso, a gente não conseguiu, né, doutora Agnello? É isso aí, doutora Tassiane. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial FM. Boa tarde aos ouvintes do nosso programa Radar Jurídico. Hoje somente eu e a doutora Tassiane, em voo solo, né, doutora? Sim. Para debater esse tema que é recorrente aqui no nosso programa e é um tema que traz muita curiosidade, muita dúvida da população de forma geral. Então, como a gente está sozinho hoje, a gente conta aí com a participação dos nossos ouvintes pelo telefone do WhatsApp aqui da Mundial, o 19, o 997939785. Isso, e hoje o tema de guarda familiar, eu acredito que a guarda, né, quando a gente está falando da guarda dos abaixo de 18 anos, uma pergunta muito recorrente e que as pessoas bagunçam isso é guarda e convivência, né, doutora Agnello? Sim. As pessoas às vezes chegam no escritório e falam assim, eu quero guarda compartilhada, né, para ficar uma semana em cada casa, para eu não pagar a pensão alimentícia, por exemplo, né? E a gente sabe que a guarda familiar são decisões, onde vai estudar, vai operar, em que tipo de terapia vai fazer. Essas são decisões compartilhadas da guarda compartilhada. A convivência é um outro tipo de termo. A convivência são os dias que vão permanecer com aquele que não tem a residência fixa com o filho. É aquela organização da vida cotidiana do menor, né, doutora? Isso. Então, assim, pode ser colocado no papel, como pode ser informal. Quem vai levar para a escola, quem vai buscar, quem vai para a aula de inglês, quem vai levar para a aula de inglês, quem vai buscar, que dia vai passar o final de semana com o pai, pode viajar sozinho com o pai, pode viajar, tem que ter autorização prévia da mãe. Então, aquelas questões que vão se apresentando no cotidiano da vida das crianças. Sim, essa convivência que nós trazemos hoje em dia, muitas vezes as pessoas vão no nosso escritório e falam, né, Agnello, eu quero a convivência normal. Que convivência normal? Não existe na lei, não está escrito lá, gente, cada 15 dias um fim de semana com a mãe, um fim de semana com o pai. E às vezes às quarta-feira, que é no meio da semana, o pai busca na escola, dá janta, faz a atividade e entrega a criança na casa da mãe. Isso não está na lei. Isso é o que geralmente se faz, né, nessa convivência. Apesar que hoje em dia os pais estão tão ativos que esse tipo de convivência, pelo menos lá no escritório, está cada vez menor, né? A gente está fazendo uma convivência onde o pai participa mais. Às vezes leva 2 vezes por semana no futebol e aí nos fins de semana intercala. Tem toda uma convivência personalizada para cada um. Né? Até esse termo da convivência, né? Até pouco tempo atrás não se falava em convivência, né? Se falava em visitas. Né? Então, exato. como se o pai visitasse a criança. Não fizesse parte da vida, né? Ele Sim. vai lá só visitar, não. Agora a gente tem essa expressão, esse termo de convivência que traz essa ideia de integração familiar, mesmo não estando mais essa família vivendo junto, mas assim ainda existe esse contexto familiar, né, doutora? Sim, porque o pai não vai visitar filho, né? O pai convive com o filho. Né? E diferentemente que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho o direito de conviver com o meu filho. Bom, você tem o direito de conviver com o seu filho, mas quando a gente entra com uma ação de convivência, nós estamos resguardando o direito do menor, né? Da minoridade, do abaixo de 18 anos. Ele que tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. Né? A gente não pode inverter isso. A gente está garantindo o direito da criança e do adolescente, né? Então, às vezes o pai fala, mas é direito meu. Sim, é um direito seu. Mas quem tem direito e quem tem que ser resguardado é a criança e o adolescente. Por isso que sempre quando a gente ingressa com essa ação ou defende a parte contrária nessa ação,
sempre o Ministério Público atua. Opina, né? Por quê? Porque ele está ali fazendo o papel de guardião dos melhores interesses do filho, do menor. Não do né? pai. Não do pai e nem da mãe. Do menor mesmo, né, doutora? Isso. E a questão da convivência, uma das grandes perguntas, assim, é se a convivência for muito elastecida, se for muito igual, há a possibilidade da gente tirar a pensão alimentícia? Há a possibilidade do pagamento, que a gente fala in natura, é diretamente, em vez de depositar X% todo mês na conta, eu pagar diretamente a escola, o plano de saúde e fazer pagamentos direto? Bom, a gente sabe, né, tem conhecimento, o judiciário ele entende que há sim a possibilidade da gente fazer um acordo, ou o juiz dá que ele é obrigado a arcar com o plano de saúde e X, né, de valor pro filho, por exemplo, né? Só que a grande dificuldade é que quando você não determina valor específico, quando aquela pessoa não paga para fazer uma execução, né, doutora Agnello? Fica muito mais complicado. Fica muito complicado. E às vezes a mãe fala assim, olha, doutora, a escola está me mandando mensagens e porque não pagou, está falando que não vai refazer a rematrícula. E eu falo, mas a escola está no nome de quem? Né? Qual nome vai ser negativado? Qual o responsável financeiro? Qual que é o aluno? responsável? Eu não sei se vocês perceberam, quando a gente vai fazer a matrícula escolar em colégio particular, hoje eles falam para assinar lá quem é o responsável pedagógico e quem é o responsável financeiro. É isso mesmo. Né? Porque aí vai negativar esses valores. Antigamente, a gente via umas decisões do tribunal que era terminantemente proibido, não dava de jeito nenhum esses pagamentos in natura. E se você fizesse esses pagamentos in natura, você não conseguiria também abater da pensão em atraso. No entanto, o judiciário vem vindo com um posicionamento um pouco diferente e vem rateando esses valores, né? Aqui na comarca a gente tem a primeira vara que não faz isso de jeito nenhum, o juiz entende que não, né? Na terceira a gente está com um juiz novo, agora eu não sei como dizer, e na segunda ele até às vezes condena em, por exemplo, plano de saúde, né? Da necessidade básica. Mas eu ando vendo umas decisões assim, inclusive no escritório, Porto Ferreira, que está com um judiciário muito novo, de juiz que modificou a convivência da criança com o pai e a mãe e colocou o dia sim, dia não da criança e colocou o rateio integral dos valores e excluiu a pensão propriamente dita. Fez uma guarda alternada, então. Exato. Né? Guarda e convivência alternada. Se isso é prejudicial... E qual a idade dos meninos? 3 anos. Nossa. 3 anos. Se isso é prejudicial, o tempo vai dizer, né? Os laudos psicossociais falam que não, que seria a melhor opção para aquela criança. Então, é muito difícil, né, doutora Agnello, a gente falar qual é a melhor convivência. É difícil, né, doutora? A gente, como você disse no começo, o núcleo familiar ele é muito diferente de não vamos ser muito longe, não vamos ir muito longe, mas de 10, 15 anos atrás, né? Então, assim, cada vez mais as mulheres estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, ocupando seu espaço. A rotina familiar não é a mesma de quando nós éramos crianças, que 80%, 90% das famílias a mãe parava de trabalhar quando casava, e principalmente quando tinha filhos, para criar os filhos, Sim. dar a educação para os filhos. Hoje não, hoje todo mundo trabalha. Todo Hoje, mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Hoje nenhum pai consegue mais dar a atenção o dia inteiro para o filho. Então, estamos, lógico, falando aí de famílias que têm uma condição financeira melhor. Alguns contratam babás, pessoas para auxiliar. Outros colocam na escola tempo integral. Na creche, Na né? creche, porque é uma necessidade. Então, essa questão do convívio mudou muito. Então, assim, talvez, né, nessa decisão, a criança de 3 anos
Pode ser que o juiz que decidiu assim, entendeu que todo mundo trabalha nesse núcleo familiar, que o pai é super presente, que participa efetivamente da criação. Também pode ter havido algum consenso entre eles ali de que realmente essa seria a melhor forma. Então, assim, essa é a beleza desse ramo do direito, né? Porque ele precisa ser analisado caso a caso, né? Então, a gente conta ali, já veio aqui no nosso programa também que faz laudos, que né? faz laudos psicossociais, laudos principalmente sociais mesmo, para ver as condições e psicológicos das crianças, dos pais, da família, do núcleo familiar. Então, tudo isso vai criando uma base para que o juiz chegue a um entendimento do que seria o ideal, ou o mais assertivo para as crianças, né, Sim. doutora? Eu sempre falo que no caso de direito de família, seria muito bom que os pais chegassem ao consenso a respeito de guarda, convivência, a respeito dos filhos. Por quê? Senão quem vai julgar é um terceiro, né? Que o processo são fotos, não é um filme que você vê inteiro, são fotos. Depende do dia que você tira uma foto minha, eu sou uma. Um outro dia eu sou outra, né? E o juiz, ele vai pegar o que tem no processo, hoje um laudo psicossocial do fórum aqui de Pirassununga, você vai lá, ele vai fazer uma entrevista de meia hora e ele vai dar uma noção da vida inteira para uma decisão que vai determinar até os 18 anos. É um retrato, né? Como Exato. você disse. Hoje, se a gente for numa psicóloga e pedir um laudo para eu juntar no processo, ela vai falar, doutora, eu não consigo atender essa criança em um dia, te dar um laudo com certeza. Você precisa, pelo menos, ter, no mínimo, 10 sessões para eu poder te dar um laudo. Então, é muito complexo quando a gente deixa essa responsabilidade dos nossos filhos para um terceiro. Eu sempre aconselho a fazer de acordo cada um com a sua família, né? Eu tenho casos no escritório de mãe aeromoça. A mãe aeromoça, não adianta você fazer cada 15 dias e na quarta-feira. Às vezes ela está viajando trabalha em escala. Né? Trabalha em escala, né? Nós temos pais policiais, por exemplo, que faz 12 por 36. E isso, né, é só um apontamento, porque eu vejo muito no escritório, o fato de você ter uma escala variável não permite e não é verdade absoluta da convivência livre. Né? Acho importante a gente falar da convivência livre. A convivência livre, se a gente coloca isso no papel, quer dizer que os pais vão combinar qualquer dia e aí busca. Numa experiência aí de 15 anos na advocacia falando diretamente sobre isso, todas as convivências livres dentro do escritório deram problemas. Eu não consigo nomear nenhuma que não deu. Né? Por quê? Porque a convivência livre, no começo, tão bem. Daqui a pouco, ou a mãe vem até o escritório e fala, ele não busca? Quando busca, ele pega no sábado, almoça e me devolve. Ele tem que conviver. Por que só eu estou convivendo? Só que com a convivência livre, eu não consigo executar. Né? Fica muito abstrato. Né? Abstrato. Então, o que eu falo? Não dá para regulamentar a vida da criança num papel. Você vai nesse dia, naquele dia, porque ela vai crescer, ela vai arranjar namoradinho, ela vai querer jogar videogame, não vai querer dormir nem na mãe nem no pai, vai querer dormir nos amigos. Mas eu acho que tem que fazer um papel do retrato de hoje, né? E a gente buscar cumprir aquele papel e ir flexibilizando conforme a necessidade. Se não estiver dando certo, volta pro papel. O duro é quando não tem papel para voltar, né? É verdade. Acho que a gente tem perguntas, né? Uhum. A Mércia Poletti, ela traz um apontamento aqui até interessante, né? Que até eu estava pensando. Nessas decisões que ela comenta aqui, a criança, ela sempre tem um lado mais voltado para ficar com a mãe, né? Não mais, né, Agnello? E ela queria saber essa questão. Sempre teve esse percentual de ficar com a mãe? É obrigado a ficar mais com a mãe do que com o pai na questão da guarda? Eu também estava pensando nisso aqui também. Assim, a princípio, tem que se analisar a idade da criança. Então, quando a gente fala ali de um término de relacionamento nos primeiros anos da criança,
recém-nascido. Amamenta. Isso. Então, assim, a criança ela tem ali umas necessidades que só a mãe, de fato, pode suprir naquele momento. Mas, quando ela já está numa idade maior, isso tem que ser bem analisado, né, doutora? Porque, às vezes, que a gente fala, tem pais que são muito presentes e, de fato, criam com mais maestria os filhos do que as próprias mães, né? Antigamente, o antigo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazia que a mãe terá prioridade na guarda familiar. Foi revogado esse artigo, e hoje esse artigo fala que quem vai exercer a guarda é aquela pessoa que tem melhor capacidade de exercício. Melhor capacidade não quer dizer financeira, não tem a ver com o financeiro, até porque o financeiro vai ser tratado com o pai e com a mãe, os dois têm responsabilidades, né? Então, na verdade, vai verificar quem tem mais condições. Hoje os pais, eu vou dizer assim, plenamente, experiência lá do escritório, tem vários pais que andam ficando com a guarda, exerce plenamente, a mãe faz a convivência, paga a pensão alimentícia e dá super certo, porque tem mãe que trabalha muito, além dos 12 por 36, às vezes, que é cuidadora, que é enfermeira, ainda faz bico em outros lugares e não consegue ficar com a criança, né? E às vezes o pai é melhor adequado, né? Eu falo isso porque, por exemplo, em casa, se meu marido tivesse que exercer o maior tempo a residência fixa das minhas filhas, por exemplo, creio que ele tem plena capacidade, assim como eu, né? A gente divide muito as tarefas em casa, então não creio que eu seja melhor para elas do que ele, né? Eu creio que a gente está em pé de igualdade. Tudo isso vai ser analisado no processo. Então, hoje o juiz não vê mais a mãe priorizada, com prioridade, mas vai ver a situação fática, que nem o doutor Agnello falou, e vai verificar quem tem melhor condição. O laudo psicossocial vai ver o ambiente. A casa tem quantos quartos, né? Ou tem padrasto, todo mundo dorme no mesmo ambiente, a casa é limpa, né? Não precisa ser uma mansão, não precisa nada disso. Eles vão olhar se a casa é limpa. Tem cama para todo mundo. Tem cama para todo mundo. Se tem o mínimo de moradia para aquela criança. Isso é o que faz a assistente social, né? Vai verificar os locais que ela vai verificar se ela está frequentando a escola. Esse é o papel social. E esse é um ponto importante, essa questão de verificação se a criança está matriculada na escola. Na escola. E ver também carteirinha de vacinação. Está sendo vacinada? Né? É que hoje, com esses auxílios do governo, doutora Agnello, querendo ou não, ajudou muito. Para conseguir, tem que estar tudo certinho, exato. Né? Para você ter esse auxílio, você precisa estar com a carteirinha em dia, você não pode faltar da escola. Então, isso ajudou muito. Então, o social vê isso no processo. E o psicológico vai ouvir a criança, o pai, a mãe, e vai conversar, ver como que a criança se sente em relação ao pai, em relação à mãe, se os pais vivem em conflito, né? Como que isso vai funcionar? Para ele dar uma opinião. O laudo, vamos lá. Às vezes o meu cliente fala assim, doutora Tassiane, veio o laudo aí, e agora, nossa, você viu o que escreveu? O laudo, ele é uma opinião de um especialista. O que acontece é que a chance do juiz acolher o laudo é muito grande, tá? Mas ele não é verdade absoluta e o juiz pode não acolher. Mas assim, por que é muito grande? Porque o judiciário vai entender que a pessoa que ouviu tem expertise para isso. Né? Isonomia, né? Ela não tem interesse nenhum. Nenhum, né? Não é paga pelas partes, é paga pelo judiciário, então não tem problema nenhum. Eu falo isso porque quando é uma expertise, é que nem, vamos pensar aí num processo de acidente de trabalho, né? Que a pessoa fala que ficou com uma debilidade. Melhor, INSS, aposentadoria por invalidez. Como que eu vou saber se ele está inválido ou não? Perícia médica. Só o médico. E o juiz vai acolher a perícia. Porque o juiz vai falar, não, o médico aqui falou que você é incapacitado, mas eu tô vendo se é capaz. Como?
A gente não tem essa expertise, né? Então, por isso que essa valoração do laudo, esse acolhimento do laudo, ele é muito supervalorado pelo juiz, né? E é importante, eu sempre falo para os meus clientes, advogado não pode participar da sessão do laudo, a gente pode fazer perguntas e eles respondem, mas a gente não pode participar da sessão. Por quê? Para não viciar o laudo, né? Eu sempre falo para minhas clientes, se você falou a verdade para mim, fale a verdade lá no assistente social. Porque tem gente que fica nervoso e acaba criando história, né? Então, o laudo ele é muito importante. Temos pergunta, Betinho? Sim, sim, o Maicon, ele está perguntando aqui, ué, Márcia, Maicon? O parente fala. Começa com... O Maicon está comentando sobre a questão, né, que ele falou que viu uma reportagem ali na TV, só não citou qual que era ali, se quiser até complementar, sobre a questão de rede social. Às vezes, nessa guarda, um expõe mais a criança, o filho em rede social, o outro não gosta. Tem algum problema, no caso ele faz problema jurídico, né, nessa parte, a pessoa pode reclamar, né, nessa questão de exposição. E ele até cita assim, que nessa reportagem foi um caso que um dos cônjuges assim, já estava separado, mas um já estava com outro relacionamento e não gostou, que ficava, né, se mostrando na rede social, e era uma exposição, não vou falar excessiva, mas constante, né, vamos dizer assim, e o outro lado não gostava. E como que fica assim? Tipo, mostrando que já tem uma família feliz de novo, excluindo vamos dizer assim, um dos genitores. Que era duas crianças, que ele fala né? que eram duas crianças. A madrasta, né, a nova namorada do pai, fica postando um monte de foto com a menina, às vezes, ou com o menino, às vezes nem é pelo vínculo afetivo, né? É mais para provocar a ex. Mas nós sabemos hoje, nós já discutimos aqui várias vezes no programa, tem o ECA digital. Dependendo do tipo de exposição, não pode ser feita com uma pessoa abaixo dos 18 anos sem autorização dos pais, tá? Então, tirar foto, postar? Pode, não tem nada que impeça, mas o conteúdo da foto pode ter empecilho sim, né? Criança de biquíni, né? Criança fazendo propaganda que ganha dinheiro com esse tipo de propaganda para a mãe ou para o pai, né? Que é considerado exploração infantil, se não tiver alvará judicial para isso. Então, tem que tomar cuidado para o tipo de publicação. O que eu venho vendo, eu até ele pôs aqui, até que eu não comentei, mas já que entrou, que uma das crianças, acho que era um aniversário, deve ser aniversário, estava dando um selinho na foto com a madrasta, né? Então, aí já não. Aí extrapolou, né? Extrapola, com certeza, né? Você conseguiria tirar esse conteúdo e aplicar multa e até indenização em face dessa madrasta, tá? Mas aí já é na parte do ECA digital. O que a gente vem fazendo, e eu já fiz até acordos no escritório, e a gente coloca lá a parte toda, como que vai ser feita a exposição na internet, se pode postar, se não pode postar. Dá para fazer quando você está fazendo um acordo de convivência. Eu friso muito o acordo, porque se for judicial, vai ser regulamentado isso se o juiz quiser, né? Se ele achar pertinente, não julgar improcedente o seu pedido, tá? Agora, no acordo, a gente consegue colocar, né? Eu acho muito valioso. Eu sei que no momento está com muito conflito e é difícil pensar, mas é muito valioso fazer um acordo de convivência. Muito melhor, muito mais rápido. Porque se eu não tiver um acordo de convivência, vai ter uma decisão genérica para um caso específico, que às vezes não enquadra, e aí na hora que sai a sentença, os dois recorrem, tá? Acontece isso no escritório, dos dois recorrerem. E no acordo você já pode colocar tudo, até passaporte. Olha, se for expedir passaporte, se pode viajar só com a mãe, se pode viajar só com o pai. Mídias sociais, já pode falar de mídias sociais, já pode falar a respeito de religião, né?
Uma criança abaixo dos 18 anos, os pais eles podem escolher que religião levar, né? Se não tem isso no acordo, vai levar nas duas. Mas isso está bagunçando. Mas aí, como que eu vou falar com o pai que não pode levar na fé dele e na mãe não levar na fé dela? Então, eu acho que um acordo, você consegue trazer muitos pontos e evitar muita disputa judicial. Porque vai vir aquele acordo padrão, vai transitar em julgado, aí a pessoa vai no escritório, doutora, eu quero mudar de domicílio. Puxa vida, agora vai precisar de autorização do pai. E agora o que eu preciso? Você precisa provar que você precisou mudar, que lá você tem condição melhor que aqui você não tem emprego, que lá é melhor para criança. Nossa, mas eu nem fui para lá, como que eu vou dar o comprovante de residência de lá? É exato, né? E aí, dor de cabeça. Doutora, eu quero viajar com meu filho para o exterior. Aí vai, alvará judicial para suprimento de autorização, porque o pai não autoriza. Então, quando a gente não faz um acordo bem feito, ou a gente vai só na justiça buscar isso, depois isso vira uma infinidade de processos no escritório, né? Muita coisa. E eu estava lembrando aqui também que a gente estava falando um pouco antes da questão do laudo psicossocial, né? Esse laudo, ele às vezes não se limita só ao pai, a mãe e a criança. Então, às vezes, o pai volta a morar com a família dele, então, lá naquele ambiente familiar vai ter vô, vó, assistente social gosta de ouvi-los também, porque às vezes o pai, porque todas essas entrevistas são individuais, né? É bom isso, não vai que vai todo mundo senta numa mesa e aí o assistente começa a perguntar. E o psicólogo também começa a perguntar. Não, é individual. Então, às vezes, o pai vai e conta uma história, e aí a mãe dele vai, porque ela está rolada lá também para ser ouvida, e conta uma história completamente diferente, né? Então, isso pode ajudar o juiz a ter aquela percepção, se realmente vai ser boa, estender essa convivência com a família paterna ou com a família materna. Eu falo porque tive um caso muito similar a esse que eu tô falando, que assim, o que acontecia? O pai ingressou com a ação pedindo a guarda do filho, teve um relacionamento extraconjugal, ele era casado, uma filha já adulta, e ele entrou com essa ação pedindo a guarda e pensão para a esposa. Ele tinha uma condição financeira boa, ela não, e eu estava ali representando ela. E a gente foi analisando tudo, o processo foi correndo, e quando foi feitas as entrevistas, se percebeu que o pai não morava mais com a mulher, morava a mulher e a filha dele, ele morava numa outra casa, ele queria a guarda, mas quem iria criar seria a mãe, a mãe dele. A mulher dele, seria a madrasta da criança, madrasta. Que nem vive mais com ele, porque criou-se um vínculo na cabeça Socioafetivo, dela, né, da parte dela, esse vínculo socioafetivo. Então, assim, são situações que precisam ser analisadas de forma mais profunda, porque pode se levar a erro do juiz se não tiver esse estudo bem elaborado, bem trabalhado. Sim. Eu tive um caso no escritório que entraram com o pedido de convivência, falando que a mãe não deixava conviver e não falava muito bem a idade da criança, falava que era criança pequena. E o pai não tinha certidão de nascimento, enfim. E o juiz concedeu de ficar o fim de semana e a criança tinha 1 mês. E essa criança era do relacionamento extraconjugal. Essa madrasta já tinha até batido na mãe dessa criança, né? Porque quando descobriu que era um relacionamento, como que essa criança, como que esse lar, como que ela seria recebida, né? E aí a gente conseguiu reverter essa decisão, mas veio uma decisão favorável, porque não conhecia ainda a realidade fatídica. Viu um documento, o pai querendo ver, por que vai impedir o pai de ver? O pai tem direito e a criança tem direito de conviver com o pai. E veio uma liminar nesse sentido, né? Então, tem que analisar o todo. Né? Eu tive e na época agora de alienação parental, né, também é levado em consideração. Eu tive um caso no escritório que a criança sempre convivia com a avó. Nos dias do pai era só a avó. Nunca convivia com o pai, até porque o pai não mora em Pirassununga. Então, sempre com a avó.
E ficou comprovado no laudo psicossocial que a avó ficava falando mal da mãe, descredibilizava a mãe. A sua mãe não cuida de você porque ela não presta, a mãe trabalhando o dia inteiro, né? E o juiz levou em consideração e deu uma decisão de que a criança conviveria com a avó num período pequeno e não poderiam mais pernoitar, até que provasse ao contrário daquilo. Então, hoje em dia, a gente também nesses laudos, e há muitos pedidos no processo, que é essa alienação. O que é essa alienação parental? É você descaracterizar a figura do outro. Quem pode praticar? O seu ex pode praticar, a sua ex pode praticar, os parentes que convivem, familiares, né? os familiares. Então, é aquele negócio, a criança faz um negócio errado, fala, ó, igual a mãe. Tudo que é ruim, compara, né? Ó, faz errado, igual, puxou pra sua mãe, aí, né? Fica trazendo, sua mãe não traz você aqui porque ela não gosta de mim, não gosta que você... Fica falando coisas que não é pertinente à criança, né? Eu vejo a pergunta que vem sempre. Doutor, ele não está pagando a pensão. Eu preciso deixar ele conviver? Aí eu Ele sempre... pode ver? Ele pode ver? Mesmo Porque eu não não estou mais pagando a deixando. pensão? Porque como ele não está pagando, eu não estou deixando. Vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o dinheiro da pensão. Outra coisa é a convivência. A convivência não pode ser afastada por isso. Ela pode ser afastada por abuso sexual, por questões pontuais, por o ambiente não ser apropriado para receber, por alienação parental comprovada no processo, por colocar em risco a filha, né? Mas não por falta de pagamento de pensão alimentícia. É muito importante falar isso porque as pessoas confundem, né? Confundem muito. Eu lembro também de um outro processo meu, assim, mas isso já é uma coisa assim, fugindo um pouco, dentro do tema, mas fugindo um pouco do que a gente está falando agora. Que há ainda uma resistência, apesar da gente estar falando aqui que hoje não, o pai tem ali basicamente as mesmas chances da mãe de lutar pela guarda, né? Mas um caso específico aqui, também lá do escritório. Uma mãe, há 2 anos atrás, entrou com uma ação contra o genitor da criança, pedindo alimentos, fixou os alimentos, foi uma briga ali de 2 anos, até mais de processo, e, bom, fixou esses alimentos. Ela pegou, foi embora de cidade, mudou para outra cidade, a criança estava dando muito trabalho para ela lá, e o pai pagando os alimentos certinho. Ela ligou para ele e falou assim, ó, vem buscar que eu não dou mais conta. Falaram com o conselho tutelar da cidade que ela estava morando, o conselho tutelar ali fez O termo de termo. entrega. Não, fez um termo assim, falando que ele estava pegando aqui. Comunicou o conselho tutelar daqui de Pirassununga, que aí sim fez o termo quando ele chegou com a De criança entrega, aqui. Né? E ok, aí ele me procurou. Falou, ó, doutor, ó, aconteceu isso e agora eu preciso A modificação da guarda. regularizar essa guarda aqui, porque eu preciso matricular ele na escola, ele tem é hiperativo, então ele precisa de um acompanhamento. Falei, não, vamos fazer. Aí eu entrei com a ação, pedindo ali a modificação e uma tutela de urgência para que a gente já consiga de pronto essa modificação provisória para que ele já consiga exercer. conseguir a vaga na escola e responder por ele. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público pediu primeiro que fosse feita uma verificação se ele de fato estava exercendo essa guarda, Sim. guarda provisória. Todos os processos de modificação de guarda com liminar, manda oficial de justiça para mandado de constatação. Exatamente. E mandado de constatação. Mas eu me pergunto, se fosse com a mãe, será que vai? Faz. Faz porque é o procedimento. A Luzia, ela tá perguntando aqui sobre esse fato da guarda mesmo. Se tiver alguma questão extrema, alguma dificuldade, os avós podem pedir essa guarda, achar que tá meio... Até, pois assim, às vezes tá tudo bagunçado, né? Tá tudo muito tumultuado. Os avós podem entrar com esse pedido? Podem sim, tá? Se os avós forem as pessoas mais adequadas para exercer essa guarda e os pais não tiverem condição, porque primeiramente vão tentar essa guarda com os pais. Se eles não conseguirem exercer, por exemplo, às vezes a filha é envolvida com droga, não cuida da criança, o pai não quer saber,
os avós podem entrar sim com um pedido de guarda familiar. Verificam também que a criança pode estar em risco, né? Vocês sabem que, só para ressalvar aqui, a regra hoje no Brasil é guarda compartilhada. Qualquer processo que eu distribuir hoje, a regra é compartilhada, vai ser compartilhada. Né? Às vezes a cliente fala assim, doutora, perdemos o processo, porque você pediu unilateral e veio compartilhado. Não, essa é a regra. Para eu conseguir uma decisão de guarda unilateral, eu vou ter que ter alguns requisitos específicos. Eu vou conseguir guarda unilateral quando eu sofri violência doméstica, e aí automaticamente tem um artigo de lei que já é a guarda unilateral para aquele que sofreu a violência doméstica. Eu vou conseguir guarda unilateral quando eu provar, por exemplo, que o pai sumiu, foi embora, e eu exerço de fato essa guarda há um bom tempo sozinha, aí eu vou conseguir a guarda unilateral, tá? Ou algum outro fato específico. Do contrário, todas as decisões, é a regra, guarda compartilhada, ou seja, decisões compartilhadas. Aí a convivência, gente, é outra coisa. A convivência vai depender do que a pessoa que está distribuindo o seu processo pediu, que tipo de convivência que ela quer. Vai depender do laudo psicossocial. Então, eu não consigo dizer assim para vocês exatamente qual vai ser a convivência. Geralmente, aquele meio que padrão seria uma vez na semana, né, convive com o pai ou com a mãe, que não tem a residência fixa da criança, e alternada a cada 15 dias. Dia do pai com o pai, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, feriado que chega no fim de semana, que é de um e de outro, acompanha aquele que é o feriado, final de ano, Natal com um, Réveillon com o outro, e nos outros anos inverte. Férias escolares, 50% para cada um. E eu digo, isso é muito importante. Por quê? Muitos pais e mães trabalham, não têm as férias escolares com os filhos. E como que aquela pessoa vai ficar com essa responsabilidade nesse período? E isso é motivo de briga. Muito. Dos dois lados, porque a mãe também quer que ele fique. E o pai não quer ficar porque ele é um fala que está período trabalhando. que é complicado para eles. É um período muito complicado para eles. Né? Então, sempre dá essas questões aí. Pergunta, Betinho. É a Luzia mesmo que perguntou a questão dos avós lá, né? Ela falou que perguntou mesmo porque já tinha comentado alguma coisinha, né, sobre os avós. E só que falando, né, nessa guarda, dependendo da idade da criança, ela pode ser alienada. Acho que é alienada. No caso, acho que não sei se ela quiser, acho que é registrar a criança no nome dos avós. Vamos lá, gente. Os avós não podem. Uma das incidências que tem, os avós não podem adotar o filho. O neto. Tá? A não ser que seja desconstituição do pátrio poder dos pais de abandono, algum caso específico. Por que a gente fala isso? Porque no Brasil, a gente combate muito aquela adoção à brasileira, de dar. Então, você daria a criança, a pessoa entra, regulamenta e acabou. Né? E aí, então, todo mundo iria vender crianças. Eu vendo para você, fica para você e regulamenta. O que está acontecendo agora é uma onda de maternidade e paternidade socioafetiva, pelo ter convivido com essa criança. Inicialmente, essas decisões vêm do padrasto e da madrasta. Inclusive, hoje, se você quiser reconhecer a paternidade e a maternidade socioafetiva no registro civil, sem processo judicial, sem sentença, é possível, tá? Acima dos 18 anos, sem o consentimento da mãe e do pai. Só a criança e a parte, tá? E ter uma diferença de 16 anos de idade de um para o outro, tá bom? Você consegue lá no registro civil. E as pessoas estão tentando estender isso para os avós. Só que é bem complexo você estender isso para os avós. Por causa do regime sucessório. Né? Porque daí ela torna a irmã da mãe. E ela concorre diferente dos outros netos. Né? Então, tem que ter toda uma... um favorecimento patrimonial numa sucessão até porque familiar, né? Quando você tem a adoção, extingue todo o pátrio poder e todos os direitos, e nem na certidão de nascimento existe daqueles pais. Então, resolve, patrimonialmente falando. O reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva, ela não exclui aqueles pais biológicos. Então, essa criança ficaria, ao mesmo tempo, neta e filha. E na sucessão, ela concorreria como neta e como filha. Vocês estão entendendo? Na adoção, não. Apaga tudo.
né? Tanto que se você adotar uma criança e você morrer, essa criança não volta para a mãe biológica. A mãe biológica tem que entrar numa fila de adoção para conseguir essa criança. Ela não tem prioridade nenhuma, porque tira o nome e o sobrenome e ela não pertence mais a essa família, né? Agora, e o reconhecimento da vó como mãe socioafetiva no mundo jurídico, né? Como que ficaria isso? Então, ela é complexo, né? Então, há essa possibilidade? Já vi decisão que sim, mas não garanto que você conseguiria isso na justiça com certeza, tá? Porque a lei não traz, e a jurisprudência, se você pegar a jurisprudência mais antiga, ela não vai te amparar, não vai conseguir. É uma matéria nova, né? Sim. Relativamente nova. Você sabe que essa semana eu estava tratando na faculdade as pessoas que querem se identificar como não binária. O que seria? Eu não sou feminina e nem masculina. E vem tendo decisões do Tribunal de Justiça de que você pode ir lá no registro civil e falar, eu não quero ser feminino ou masculino. Só que a nossa legislação, ela é uma legislação feita para feminino e masculino. Tanto que se você for trans, se você for gay, se você for... E não importa o que você sente que você é. Você tem que opinar se você se sente como homem ou se você se sente como mulher. Porque hoje a gente tem sistema prisional para homem e para mulher. Se você não tem o gênero, você vai para onde? A lei de violência doméstica, por exemplo, é quando a mulher é vítima. Eu posso ser homem, mas se eu me sentir como mulher, vai aplicar a lei da violência doméstica para mim. Mas e se eu não ter o sexo nem feminino e nem masculino? Hoje, o passaporte, ele não permite que você saia do Brasil. Os Estados Unidos não deixa você entrar se você não tiver com feminino e masculino. E se eu for lá na minha certidão e eu coloco que eu sou não binária, né? Nem masculina e nem feminino. Eu não vou conseguir sair do país. Então, uma coisa é a legislação. E outra coisa é o direito diário acontecendo na nossa frente, muito mais evoluído do que a nossa legislação. Mas como que vai... A legislação não acompanha. É isso aí. Né? Nós estamos com um código civil aí que estão falando que vai publicar entre esse ano e o ano que vem. Só que estudando os artigos lá do código, já vi, é um código velho. Ele já vai nascer velho. Que assim, tudo aqui no nosso país é burocrático demais. Então, assim, o tempo que se leva para se atualizar um código civil, uma lei, faz com que, quando de fato ela é atualizada, ela já entre em vigor desatualizada. Sim. Não é? Eu vejo muita gente me perguntando, se eu vi lá na internet de que a esposa não vai ser mais herdeira, por exemplo. Né? E a pessoa, porque eu vi na internet que... Gente, deixa eu falar. Isso é um projeto de lei do Código Civil que nem há uma vacácios legis aí, que foi publicado e vai entrar em vigor. Não vai. Não existe isso ainda. Tá? Se você quiser fazer um planejamento sucessório pensando nisso, ok, é válido. E recomendo. Mas falar que isso está vigente hoje no país, de que o cônjuge ou a companheira não é mais herdeiro necessário, isso é mentira. Não tem isso. Eu vi muito conteúdo no TikTok e em redes sociais falando sobre isso, né? E a gente que trabalha no mundo jurídico e passa informação para aluno tem que ficar atento e antenado, porque vem essas perguntas para mim e a gente sempre está buscando. O Walter está comentando aqui também se tem muita questão da questão da pensão mesmo, né? Entre casais aí, acho que a gente vê o dia a dia, né? E algum outro, né? Alguma das partes reclamar, entrar na justiça, por exemplo, da mulher pedindo para o marido, ou do marido pedindo para a mulher. Para aumentar, outro para baixar. Não das crianças. Não, a pensão das crianças. Para aumentar a pensão das crianças, outro pede para baixar. E também a questão da utilização, né? A famosa eu quero a prestação de contas. Não cabe. Já está usando isso para ir no salão, para ele. Para fazer o cabelo. Gente, vamos lá. Eu sei o que ele está falando. Já imagino o que ele está pensando. Vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês 3 requisitos da pensão e vocês sempre vão... Espero que vocês guardem esses requisitos e usem para a vida de vocês. Possibilidade.
a gente tem que ver a possibilidade que o pai tem de pagar. Às vezes tem uma criança que ela tem debilidades especiais, que ela precisa de tratamentos absurdos, que essa criança gasta 3 mil por mês, mas o pai, ele ganha um salário mínimo. Ele tem possibilidade de suprir toda a necessidade do filho? Ele não tem, tá? O binômio que eu tenho que ver é possibilidade inicialmente. O Neymar, ele tem possibilidade de pagar a pensão para o filho? Ele tem. Mas será que há necessidade do filho dele de receber 30% do salário do Neymar? Ele precisa disso mensalmente para viver? Né? Então, eu tenho que ver possibilidade da pessoa de pagar e a necessidade do filho de receber. A necessidade, ela sempre é presumida, né? Criança tem gasto, gente. Eu não preciso comprovar para mostrar que ela tem gasto. Mas quando eu quero uma pensão mais robusta, eu pego e faço um descritivo de todos os gastos daquela criança, tá? Então, tem que ter a necessidade para pagar, a necessidade, né? Que necessidade de quem vai receber. E a possibilidade pensão de quem vai pagar e a proporcionalidade, tá? Tem que ser proporcional. Outra coisa, a mãe ou o pai, aquele que está recebendo a pensão, esquece esses vídeos sensacionalistas que aquele que fica com a criança e cuida da criança não tem que contribuir para a parte financeira, porque ele já contribui com o tempo. Seria excelente que a lei fosse assim, seria excelente que o judiciário pensasse assim, mas não pensa. Os dois têm que contribuir. Hoje é assim, tá? Ai, tem uma decisão esparsa, alguma coisa lá no fundo do... Tem, mas esquece, né? São casos muito específicos. Eu tive muitas clientes, que às vezes eu tenho página no Instagram que eu falo de direito de família. E eu tenho muitas clientes que eu advoguei contra, às vezes, pessoas que eu advoguei contra, que vão lá e ficam me mandando aviãozinho. Do tipo, como o pai não ajuda em nada, pode aumentar a pensão. Né? Ou clientes minhas falam, tá, se eu quero que ele ajuda, porque ele não vê, ele não faz nada. Mas quer fazer uma compensação emocional com a pensão financeira. Aí ela fala assim para mim, ô Tassi, eu posso fazer esse pedido? Vamos lá. Poder? Você pode. Só que o cara que você quer entrar, ele ganha um salário mínimo e ele já tem 4 filhos e se você juntar as 2 pensões, ele já está pagando 42% do salário dele para os filhos. Tá? Ele tem a possibilidade de te indenizar disso? Ele não tem. Né? Então, assim, às vezes fala, tá, se eu tenho, você pode ter muitos direitos. Tá? Mas se a pessoa não tiver a possibilidade, você não vai conseguir subir. O que eu posso fazer? Já ouviram falar de alimentos avoengos? Eu posso chamar os avós para ou suprir 100% do valor que o pai não paga ou a mãe não paga, ou para suprir a diferença. Eu posso entrar com esses 2 tipos de ação. Lembrando, bem frisado aqui, eu sou a Tassi, eu recebo pensão do meu marido, para os meus filhos. Meu marido não está pagando essa pensão, meu ex. Eu vou lá e chamo o pai e a mãe dele. O pai e a mãe dele podem ir lá e chamar quem? O vô e a avó materna. O meu pai e a minha mãe. Porque a responsabilidade é dos avós. Tá? Então, assim, tem que ficar bem atento a isso. É óbvio que depende para quem a gente está advogando, né, doutora Agnelli? Eu não vou puxar a mãe e o pai do meu cliente, né? E tem também que provar, de uma forma ou de outra, um esgotamento na tentativa de receber e a do necessidade. pai. Você sabe que esses dias eu entrei com uma ação porque o pai está preso, ele não trabalha na cadeia, porque quando trabalha lá na cadeia, gente, ele ganha um valor, se ele trabalhar todo dia, vai dar uns R$600. E o sistema prisional libera isso. Eu não estou falando daquele pai que trabalha registrado, é preso e tem o auxílio do reclusão. Não. Eu estou falando dos dias trabalhados dentro da cadeia. E aquela continha que ele fica lá, que às vezes ele usa para comprar sabonete, fazer as coisas dele. Se tem pensão, o juiz pode determinar que o sistema prisional já deposite já para essa mãe, né? Infelizmente, quando a gente faz isso, tem muitos pais lá que param de trabalhar. Porque a mulher está ficando com o dinheiro. Só que esquecem, né? Que 3 dias de trabalho, 1 dia menos da pena, né? Enfim, tem esse valor.
eu entrei com uma ação, esse cara não quer trabalhar, ele não trabalha na cadeia, porque ele tá há muitos anos, ele fala que quem pega 30 anos de cadeia não vale a pena isso, né? E eu consegui provar que ele não tá pagando já faz anos e tal. Entrei direto contra os avós. O juiz falou que eu não esgotei os meios. Nossa. Eu não sei o que seria esgotar o meio, né? Só se for lá e pegar o cidadão. Mas, enfim, eu até entrei com recurso agora, com agravo, né? E condenou os avós a pagar, né? Por quê? Ali você consegue falar que teve um esgotamento, né? Que não tem como. Mas, gente, o que eu queria falar para vocês é que pensão, esquece isso daí. Ai, a minha amiga, Tássia, ela recebe 3 mil reais de pensão. Tudo bem, ela engravidou do aviador. Né? Eu tenho gente aqui que tem filho com uma pessoa que ganhava 10 e depois largou dessa pessoa que ganhava 10 e arranjou um filho com que ganha 2. E fala que não é justo de um filho para o outro e como vai fazer diferença de filho e escola diferente. O pai é diferente. Então, a gente sempre tem que pensar necessidade presumida. Tem gente que tem maior necessidade, né? Que tem tratamentos, enfim. E a possibilidade. Quem é que está pagando? Essa pessoa que está pagando tem dinheiro para pagar? É que nem aquele caso que você falou do Neymar, né? Deu um exemplo assim, Sim. que, assim, vamos dizer, o topo da pirâmide ali, né? Neymar, sei lá, deve ganhar uns 10 milhões por mês de renda, salário, publicidade. Isso se não for mais, né? Então, assim, você vai pedir a pensão lá para um filho do Neymar. Precisa de 3 milhões? Você não vai por precisar, mês? você não vai precisar de 3 milhões, mas você vai colocar ali na conta. O Neymar, ele se desloca de carro ou de helicóptero? O Neymar, ele viaja em primeira classe ou classe econômica? Então, você tem que proporcionar para o filho o mesmo padrão de vida que você tem. Se você viaja de econômica, o filho do Neymar, a mãe dele, quando for viajar com o menor, ela tem que viajar de primeira sabe classe. Que eu vi com né? uma, Então, isso entra na conta. uma decisão que uma mãe estava falando, que o pai, o que ele fazia? O pai era milionário e ele pagava as viagens só pro filho. Tipo assim, meu filho quer ir pra Disney. Pai, eu quero ir pra Disney. Tudo bem. Eu pago pra você, não sei o que, mas sua mãe tem que pagar pra ela. Só que a mãe não tinha condição. E isso estava inviabilizando a criança de viajar. E ela conseguiu, pela proporcionalidade, pelo padrão de vida do pai, que toda vez que ele pagasse viagem pro filho, que pagasse para ela. Porque, a não ser que ele levasse no fim de semana dele, nas férias dele. Mas como assim? Né? E assim, era uma forma ainda de punir a mãe e fazer alienação contra o filho. Porque ele falava assim, não é Você culpa não tá minha. indo por culpa da sua mãe. Você não vai por culpa da sua mãe. Sua viagem tá paga. É, né? E eu tive casos no escritório de coisa parecida, e a pessoa fala assim, ô Tassi, o valor da viagem que ele tá dando, eu vou ter que trabalhar 6 meses. Né? Então, tem essa proporcionalidade aí. Pensão não tem regra específico, né? Tem essas regrinhas que a gente está É um falando. processo que não se encerra, né? Assim, até a maioridade Hoje do ele menor, paga X. quando o pai pede a exoneração. Hoje ele paga X porque ele tem essa possibilidade. Amanhã ele ganha na cena, eu posso entrar contra ele de novo. Hoje ele é de chão de fábrica. Amanhã ele vira o gerente da fábrica, eu posso entrar, porque aumentou a possibilidade dele. Né? Então, se você vê que mudou possibilidade e necessidade, a qualquer momento você pode distribuir esse tipo de ação judicial. E prestação de contas. Não existe prestação de contas de pensão alimentícia. Ela é presumida que ela é para o filho. Tá? Se existe alguma exceção? Existe. Existe. Quando o pai paga um valor assim que é considerado absurdo, né? Aí, por exemplo, se eu ganhasse 2 milhões, se eu ganhasse 60 mil, e aí começa a comprovar que o padrão de vida da criança não condiz com o valor da pensão, aí, se você conseguir provar para o juiz que o seu caso é diferente, você vai conseguir discutir. E digo mais, teve um caso que eu estava olhando no judiciário, que eu dei tanta risada. O que aconteceu? A mãe recebia uma pensão alta e ela fez uma poupança. O juiz entendeu que, como não usou para o gasto do filho, se tinha poupança, quer dizer que não precisava daquele valor, ele estava vindo a mais. Bloqueou os valores e devolveu para o pai. Não. Lascou com tudo. Com tudo. Federal essa daí. Né? Às vezes economizando para dar o carro com 18 anos pro Sim, filho. programando ali um benefício a longo prazo, né?
Não é fácil. Não é fácil. Então, direito de família é complexo. A gente chegar aqui e falar é assim, assado, né? Quando Não eu tem vejo uma verdade absoluta para o direito de família. e quando eu vejo aqueles vídeos na internet, eu fico de cabelo em pé. Eu falo, rapaz, se isso realmente acontecesse desse jeito, seria lindo. Lembrando que as pessoas que... Eu falo sempre isso em sala de aula. Gente, pensa aqui. No Brasil, faz só 50 anos que pode divorciar. Né? Meu pai e minha mãe era da época que não podia divorciar. Então, a evolução. Hoje, famílias... Nem falava divórcio, né? O disquite. 2011 que começou famílias homoafetiva. A gente não tem nem 20 anos de família homoafetiva. Né? Vai dar 15. Entendeu? E você acha que quando você sobe um processo, aqui você pode até ganhar em primeira instância, porque tá vindo uma galera de juiz novos. Mas você acha que quando chega pro tribunal, quantos anos tem a pessoa que tá julgando seu processo? 70, 80. E a cabeça deles para acompanhar? Muitos só acompanham porque se você começa a dar decisão muito diferente do STF e do STJ, você não sobe para cargo. Mas dá contrariado, né? Você vai conversar com esse pessoal, aquele pessoal antigo. A gente pegar os avós nossos aí e começar a falar algumas coisas. Ah, isso aí é frescura. Isso aí na minha época era na cinta. Então, o direito de família tem essas complexidades. Oi, Agnello. Bateu nosso horário? Bateu nosso horário. Vamos embora então, né? Vamos liberar a grade o doutor Agnello tá lesionado aqui, ó. Aí, ó. Fazendo esportes. Ei. Recreação com os filhos, machucando o ombro. Faz parte. Aí eu fazendo prova já no ao vivo. Da participação efetiva com os filhos. Aí, ó. Tá lá. Tá no registro. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vários ouvintes. Foi muito legal a participação de todos vocês hoje. Tema muito bacana. Com certeza vamos voltar a esse tema em outras oportunidades. Deixar aqui um abraço para todos os ouvintes, em especial pro ouvinte, o seu Amador, lá da farmácia do Amadorzinho, que me cobra um abraço. Fala que está sempre ouvindo a gente aqui. Então fica aí um abraço especial para ele. E estaremos aqui semana que vem, né, doutora, para um novo tema para debate. Semana que vem nós vamos tratar do táxi por motoboy. Não é mototáxi. Mototáxi, né? A gente vai trazer aqui o proprietário da primeira empresa de mototáxi da cidade de Pirassununga. E ele é advogado também, então ele vai poder falar um pouco dessa legislação, se pode, se não pode, se aplica ao município, se não aplica, se é estadual, né? Então, nós estaremos trazendo ele aqui para debater com a gente. Uma boa tarde a todos e até semana que vem.